A gente se Sim, empolgar, a gente ter, né, um desejo, uma vontade, uma motivação ali, isso é muito bom. Mas a gente tem que entender que isso daí também pode esmaecer, sim. né? Ele passa de uma fase do super fat para o super fit. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Efeito La Capra. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana. E a gente leva conhecimento nutricional associado à neurociência para a sua jornada do emagrecimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as 3 fases do emagrecimento. Muito bem. Nós consideramos, pela nossa experiência e por vivência, que nós temos 3 fases nessa jornada do emagrecimento. A primeira delas nós chamamos de decolagem. Vamos entender o que é isso, para onde que a gente vai decolar. É a fase da empolgação, né? É o cara que chega empolgadão para poder fazer as coisas. A gente pode até colocar uma caricatura aqui que é o seguinte, é aquele cara que decidiu fazer exercício. Ele já fez a matrícula na academia, ele escolheu a melhor academia, ele já foi na loja para poder comprar o tênis do Usain Bolt, ele foi e comprou o melhor short, os shorts do Michael Jordan, ele comprou uma camisa específica, comprou uma luva para ele poder pegar peso e aí ele tá todo empolgado, todo animado para poder chegar lá e já começar a fazer. Ele já se acha já o cara que tem todo o conhecimento, que tem tudo para poder fazer o que ele precisa. O esportista de sucesso. Exatamente, ele já está ali, já está na raia correndo com os melhores do mundo. Ele só se esquece que ele não tem esse conhecimento, ele não tem a expertise, ele não tem a prática. E da primeira vez que ele vai tentar fazer, o que acontece com ele? O que acontece? Muitas vezes, né? Chega lá no primeiro dia de academia... Ai! Contratura muscular, trava tudo. Pega aquele pezinho de nada, um peso leve, um peso pena e já sai todo cansado, chega em casa todo moído, todo doído. É um balde d'água. Exatamente, ele toma um balde de água fria. Então essa é a primeira fase. E se você acha que você não passou, não passa por essa fase, acredita em mim, sim, você vai passar por ela. Ela existe e ela vai te acometer. Tá? No emagrecimento a gente tem essa mesma perspectiva, né, do cara que vai para academia. A gente tem também as pessoas que se empolgam, né, com a jornada do emagrecimento e tomam o balde de água fria. Sim, eles têm aquela sensação de que sabem tudo. É como se fosse uma prepotência. Ele acha que já tem todo o conhecimento, toda a expertise e que aquilo vai ser muito fácil, muito tranquilo para ele. Que é só passar a fazer. É só passar a executar tudo que ele já sabe. Manda. Né? Eu já sei. É só fazer isso. Eu já sei perder peso. Né? É só eu não comer aqueles alimentos, é só fazer um monte de exercício, é só eu fazer isso. Só isso. Só que chega o balde de água fria e a pessoa se depara com uma situação difícil de transpor. Né? Um exemplo disso é a empolgação. A gente passa para ela todas as orientações, o que ela pode incluir na alimentação dela, o que ela deve fazer, né? Transições alimentares. Ela até faz uma grande compra no supermercado, né? Ou na loja especializada em produtos específicos para isso. Ela enche a despensa dela, a geladeira, tal, e acaba que os dias passam e ela nem chega a usar tudo isso. Sim. E até mesmo aquele monte de coisa que ela comprou acaba vencendo, acaba estragando, porque ela nem sabe usar ainda tudo isso. Ela entrou naquele site todo boladão lá, que tem todas as informações que falam para ela o que ela tem que fazer. Ela vai lá no supermercado, né, compra aquela farinha toda especial, super cara, ingredientes super saborosos e caros. Mas é o seguinte, ela se esquece que ela não sabe nem como dar o próximo passo. Ela não entende que ela tem que entender como dar o próximo passo. Né? Ela tem que saber o que ela tem que fazer, por exemplo, para o jantar. E ela nem sabe o que ela tem que fazer, quais são os ingredientes que ela tem que colocar, as proporções que ela tem que colocar, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de lipídios. Né? Ou no café da manhã, ela não sabe o que ela vai tomar no café da manhã, ou se ela vai fazer aquele café da manhã, em que momento, em que situação. É na correria,
Ou então, assim, vai ser um café da manhã tranquilo, né? E que tipo de café da manhã ela vai ter que ter, quer dizer, qual é o dia que ela vai ter, ela não se programou. Então, o empolgadão, essa primeira fase, é uma fase bacana, mas é uma fase que geralmente as pessoas cometem muitos erros, atropelos, né? E isso também algumas vezes serve para poder minar uma parte mental, né? Aqui essa empolgação, muitas das vezes, a segunda vez que você vai para a academia, que você sentiu a dor do primeiro dia, você já não tem mais aquela motivação intrínseca, né? Aquela vontade para poder chegar no segundo dia. Por quê? Porque teve aquela arrogância, aquela prepotência de achar que você sabe tudo, que você não precisa de ninguém, que você não precisa de nada, que está tudo bem, que está tudo certo, é só fazer o seu plano. E muitas vezes essa pessoa até procura ajuda, né? Ela já entende que ela precisa, né? Que ela não sabe tudo, que ela precisa de um auxílio profissional, ela vai em busca dos profissionais, de um nutricionista, de um médico, seja quem for, ou até mesmo do acompanhamento psicológico nessa fase, né? Porque ela já se deparou outras vezes, ela já tentou emagrecer outras vezes e não teve sucesso, ou até mesmo ela emagreceu e não conseguiu se manter magra, né? Então ela às vezes pode até ir em busca disso tudo, mas ela ainda não sabe como ela vai atingir aquele objetivo, porque algo naquele processo está faltando. Sim. Não é só o conhecimento da alimentação, tem algo mais que ainda está faltando. Muita gente realmente precisa saber melhor a organização alimentar, distribuir melhor os alimentos, entender melhor essa parte técnica, mas o que mais acontece comigo, pelo menos nos meus atendimentos, é que a pessoa já vem com informações daquilo que é saudável, daquilo que realmente ela deveria fazer. Quando a gente faz uma anamnese ali completa, tá bom, então vamos lá, o que você acha que tá bom na sua alimentação, o que você acha que não tá bom? E geralmente realmente essas coisas que você disse que não estão boas de fato, você pode mudá-las, porque elas podem estar te limitando, te sabotando, te impedindo de chegar onde você quer. Então ela até sabe, ela tem o conhecimento, mas ela não conseguiu colocar em prática. E colocar em prática vai ao encontro dessa organização, desse planejamento, dessa perspectiva de dar o próximo passo. E aí é que as coisas acontecem, Sim. Porque há uma expectativa muito grande, né? Então, não, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer 20 quilos, 25 quilos, ou até mesmo um pouco menos, 10 quilos, mas a expectativa é de chegar lá. Só que antes de chegar na perda dos 10, 20, 30 quilos, ela tem que passar pela perda dos 500 gramas, dos 700 gramas, do primeiro quilo, do segundo quilo. E esse passo a passo é que muitas vezes vem ludibriado pela empolgação. Exato. Falta de estratégia, falta de preparo mental para poder fazer aquele plano dar certo. Quer dizer, ele sabe aonde é que ele quer chegar muitas vezes, mas ele não tem a estratégia, ele não tem exatamente o conhecimento para poder fazer essa estratégia, ou até às vezes ele até traçou uma estratégia que pode ser vencedora, porém não tem o preparo psicológico, não tem o preparo mental, não sabe quais são os gatilhos, quais são os pontos fracos mentais que vão fazer com que aquela estratégia não seja efetiva para ele, né? Então essa primeira fase do empolgadão, mas que provavelmente vai quebrar a cara, tem que tomar cuidado com ela. E quem nunca passou por essa fase, não é mesmo? Eu já tive várias. Na minha jornada aqui, eu já passei por várias fases de empolgação, já comprei muitos alimentos e deixei perecer por conta de não saber receitas, de achar que eu ia conseguir, que ia dar conta de fazer receitas novas e não saber, porque o nosso conhecimento, a ciência da nutrição, ela mudou muito, principalmente nos 20 e poucos anos que eu tenho de formação, né, na área da nutrição, e isso mudou muito, né? Então, o que a gente sabia naquela época já não é mais assim que se faz, não é? E então a gente já tem novos conhecimentos, já tem novas perspectivas dentro dessa área e que não condiz até mesmo com a nossa cultura culinária, o que a gente costuma fazer. Essa coisa da gente ter o hábito familiar, social, né? O que se costuma comer dentro de casa, isso tem mudado. O que eu comia na minha infância é muito diferente do que eu ofereço para as minhas filhas comerem na infância delas, não é? Então, essa primeira fase de empolgação,
eu acho que ela é muito gostosa, né? A gente se Sim. empolgar, a gente ter, né, um desejo, uma vontade, uma motivação ali, isso é muito bom. Mas a gente tem que entender que isso daí também pode esmaecer, Sim. né? Ele passa de uma fase do super fat para o super fit. E aí compra aquele monte de produto que ele acha que vai emagrecer. Muitas vezes comete erros, né? E erros, assim, clássicos, erros que a gente pode chamar, assim, de principiantes mesmo, que não entendem o que estão fazendo, mas que justamente por estarem super empolgados, querendo ter aquela super saúde, aquela super nutrição, acabam cometendo esses erros que vão minar a estratégia dele para poder perder peso. Né? Essa é uma fase válida, eu acho deliciosa quando a pessoa chega muito empolgada para poder fazer realmente uma transição alimentar. E eu gosto muito de trabalhar essas questões e deixar a pessoa fluir um pouco dentro das perspectivas dela. Porque muitas vezes ela vem com informações prévias, né, de que o formato como ela vai conquistar a jornada de emagrecimento, ela vem com crenças dela, aquilo que ela acredita que vai dar certo, que ela já ouviu, então são informações e a gente, né, tem que ir buscando extrair dessa pessoa aquele conhecimento, porque muitas vezes se eu apresentar somente os meus conhecimentos para ela nessa fase de empolgação e dizer para ela é isso, você tem que fazer assim e tal, eu posso até mesmo perder essa pessoa no meio do caminho. Seria o primeiro dia de academia, né? Na hora que você apresenta para ela realmente o que ela está pretendendo fazer, ela já chega toda dolorida no dia seguinte. Né? Poxa, mas eu não sabia que era assim. Né? Eu não sabia que isso ia acontecer comigo. E tem muitas vezes até que a pessoa já tem essa expectativa de que ela vai passar por isso e ela nem chega nessa fase. Nem chega a botar o tênis para ir para a academia e falar assim, não, eu nem quero passar, já desiste antes. Mas a gente procura nessa fase, inclusive, motivar, né? Trazer realmente a motivação. E mais do que a motivação, ela tem que vir de dentro, ela tem que vir, né? Ela tem que ser intrínseca, ela tem que vir de você. Não adianta eu te motivar. Genuíno. Né? Exato, tem que ser um desejo interno, tem que partir de mim. E eu preciso estar motivada, né? Só que essa motivação, como eu falei, ela pode esmaecer. E é nesse ponto crucial que a gente vai para a fase 2. É uma fase de turbulência. Essa fase de turbulência, né? A gente passou pela decolagem e tal, daí de repente vem uma certa instabilidade, é uma fase, né, até de insegurança, então a gente começa, opa, peraí, gera dúvida, né? É uma certa polaridade, uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô, eu acho que eu já domino a situação, mas quando eu vejo eu tenho altos e baixos muito intensos, porque altos e baixos todo mundo tem. Exatamente. Né? Mas nessa fase esses altos e baixos são intensos, isso daqui não é pra mim, tô fora, não quero mais, eu não consigo mesmo, né, manter esse emagrecimento, e eu fico de uma certa forma balançada por esses conflitos, tá certo? E até passa pela cabeça da pessoa desistir. Sim. Sim, a primeira fase dura de 3 dias a uma semana aproximadamente, e logo ela já entra nessa segunda fase. O que é a segunda fase? A segunda fase é quando ela já começou a implementar a estratégia que ela achou que ela recebeu, que ela achou que daria certo, que ela viu, como eu disse, naquela site super boladão lá, e achou que dá certo, né? Comprou todos aqueles produtos, colocou na casa dela. Qual é o problema? É isso. Ela não tem o conhecimento necessário, daí vem as dúvidas. Quer dizer, eu vou tomar café da manhã? Não vou tomar café da manhã. Não, mas se eu for tomar o café da manhã, o que eu devo colocar nesse café da manhã? Será que aquele pão fit, né, de 10 grãos, ou eu preciso comer um ovo? Será que eu posso comer suco de laranja no café da manhã, ou será que é leite? E o meu pãozinho? Meu pãozinho com café e leite, será que dá para poder fazer isso? E começa esse jogo, né? E o meu almoço? Não, mas o almoço tem que ser só salada? Ou posso colocar mais algumas coisas? O feijão? Tiro o arroz ou põe arroz? Não, mas e o arroz integral? Certo? Mas eu posso substituir o arroz integral por outras coisas? E mais, vem a parte de, além de ter essas dúvidas, né? A parte de falhei. Passou uma semana, passaram-se 2 semanas e eu não perdi nada.
Tá, o que eu fiz de errado? Ou perdi muito pouco. Perdi muito pouco, eu não cheguei na meta que eu queria, a expectativa estava lá em cima e eu não cheguei aonde eu queria, né? Então, essa é uma fase de muita turbulência, muita dúvida, em que ele passa por, poxa, vou desistir, vou ficar, o que eu vou fazer, eu procuro outra coisa, o que eu faço? São as regras, né? Regras, dogmas que existem e que nós todos estamos sujeitos a responder por essas regras e esses dogmas nutricionais que nos são apresentados. Muitas vezes somos ludibriados por propagandas, né? Essa fase de turbulência, então você sai na rua, você olha aquele outdoor, daquela propaganda daquele hambúrguer, daquela lanchonete famosa e com um preço barato, você fala assim, não, é isso mesmo. Nossa, são 2 por esse valor? Será que... Double. E aí você fala assim, tá bom, Nessa fase existe uma forte tendência a você sucumbir às tentações, a você realmente, né, nessa fase de baixa, né, dos picos e dos vales que a gente passa, de você acabar cedendo ao que o mundo, vamos falar, mundo externo nos oferece. Certo? Essa fase é turbulenta mesmo. Falou assim, eu não estou conseguindo chegar onde eu quero, eu queria que fosse até mais rápido, a minha perda de peso não está acontecendo. Só que se passaram apenas 2, 3 semanas, né? E quiçá o tempo que você levou para poder chegar naquele peso que você está. Né? Então, não quer dizer que você precisa levar 5, 10 anos, né, que foi o processo, talvez, que você tenha ganho o peso, e é o peso que você está hoje, que você tenha que passar a perder também. Eu só vou emagrecer em 5, 10 anos. Não é assim que acontece. Mas a gente tem que entender que é um processo. É muito mais saudável, né, melhor para o seu organismo, para o nosso organismo, ter uma redução, devagar, uma redução gradual, uma redução que seja sustentada e gradual para o seu organismo, né? Uma coisa muito forte e impactante, a tendência que tem retornar rapidamente ao que era antes. Tem um efeito que a gente chama de efeito da vara, o efeito da polarização, né? Quando você coloca uma vara no chão, muito bem posicionada e fixa, quando você puxa essa vara para um lado, você acumulou bastante energia, né? Quando você solta a vara, ela vai para o outro lado com uma força imensa. Então, o seu organismo, se você teve uma perda muito rápida, a tendência que ele tem é te trazer para um centro de gravidade com maior peso, né? Para poder ter um equilíbrio energético, exatamente como acontece com a vara. Então, essa segunda fase, né, ela tem essa parte de polarização e uma instabilidade, uma turbulência. Polarização entre a minha cabeça. Olha, eu já tenho alguns conhecimentos, eu tenho alguns dogmas, né, que já vieram comigo desde sempre, eu cresci com isso. Isso foi falado para mim, a minha mãe, ou isso foi falado para mim pelo meu médico antigo, né, ou pela nutricionista antiga. Olha, aquilo faz mal. Coma de 3 em 3 horas. Coma X vezes por dia. Sem isso, você não vai conseguir, ou você vai levar um estado de saúde ruim, você vai piorar o seu estado de saúde. Né? Então a gente acaba tendo vários dogmas e várias coisas que a gente traz. E isso daí cria uma dualidade na parte psicológica. Entra em conflito, né? Aquilo que eu já sei e aquilo que eu tô criando, né? Pegando essas crenças e a gente acaba entrando num embate mental. E muitas vezes serve para minar a sua estratégia. Então vai ter semana que você vai falar, poxa vida, eu não quero que isso daí vá longe de mim, eu não quero mais fazer isso nunca mais, né? E vai ter semana que você olhou na balança, poxa, perdi 500 gramas essa semana. Você vai ficar super empolgado, você vai querer fazer mais, vai querer aprofundar aquilo que você está fazendo, né? E nessa fase, as pessoas não têm esse conhecimento. Qual que é o segredo para isso? É você olhar o todo. É você perceber que o emagrecimento, que a sua jornada não é uma linha reta e nunca vai ser. Você não vai ter hoje perder 500 gramas, amanhã 500 gramas, 500 gramas, 500 gramas, uma linha reta e de repente chegar no peso que você quer. Lindo, maravilhoso. E sem essa turbulência psicológica. Não. Hoje você vai perder 100 gramas, amanhã você vai perder 200 gramas. No fim de semana, talvez você ganhe 500 gramas. Isso não necessariamente significa que você teve uma perda. Não. Significa que você tem que ver a sua estratégia, reorientar a sua estratégia para que você possa fazer aquilo gradual.
e ao longo de semanas ou meses é que você vai avaliar qual é a sua perda, ou seja, onde é que você está chegando. Então, essa crença de uma linha reta, isso não vai existir. Sua perda de peso vai ter altos e baixos, será uma linha serrilhada, em que eu perco um pouquinho, ganho um pouquinho. Mas o interessante é que a minha sequência sempre seja de forma que eu quero, ou seja, perdendo peso. Mas para fazer isso, você tem que ter esse entendimento. E não se deixar levar naquele momento em que você não teve um resultado que você desejava, né, botar tudo a perder. Então, essa segunda fase é uma fase meio que crucial. Ela, digamos assim, separa quem quer fazer, quem está com a cabeça de quer fazer, de quem não quer fazer. E quem não quer fazer vai inventar ou vai sucumbir a vários gatilhos mentais, a várias crenças que ela mesma tem. Exato. Isso aí você pode falar até um pouco mais pra gente. Querer não é poder. Muita gente quer. Já é um começo querer, né? Quer dizer... Querer é o primeiro passo. É o primeiro passo. Querer, tá certo? Porque é através disso que a gente vai decolar. Só que fazer já é um... Só que você precisa executar. Você precisa realizar. E o que é realizar? Muitas vezes realizar não é somente colocar um prato de salada, de colocar a quantidade adequada, se você vai comer seu arroz e feijão, a sua carne, o seu bife ali, a sua quantidade de proteínas, dependendo do que você escolher como estratégia, né? Qual que é a estratégia que você vai estar lançando mão nesse momento, você precisa ir além, a gente precisa dar um passo além do querer. Porque, como eu digo, querer não é poder. Só alcança quem realiza. A gente precisa realizar, mas o que é que eu preciso realizar de fato? Muitas vezes, realizar não é somente o conhecimento nutricional. Realizar é ter o conhecimento, colocar em prática o seu conhecimento acerca de outras áreas da sua vida. Uma outra esfera. Que vão te permitir realizar na área da alimentação. Sim, total, porque se você tem pensamentos que te levam para uma parte ruim, sabotadores, né, você num próximo momento pode achar que aquilo é a sua realidade, né, e aí realmente você achar que a sua estratégia está dando errado e desistir de tudo isso daí. Né? Então criar hábitos e criar pensamentos que vão te levar ao seu sucesso, né, ao seu objetivo, vem muito ao encontro disso que a gente está dizendo aqui agora. Exato. Muitas vezes nessa fase, né, existe muita divergência com relação ao que a pessoa tem de autoestima, né, o que ela pode trazer de pensamentos e crenças que limitam ela a realizar aquelas novas atitudes. Ela acha muitas vezes que ela não merece, mas ela nem sequer tem conhecimento que ela não merece. Isso não passa pela cabeça dela. Como assim eu não mereço? Só que quando a gente vai trabalhando algumas questões que estão relacionadas com esse merecimento, a gente vai vendo, olha, e não é que é verdade? Quando, por exemplo, eu aplico algumas ferramentas de identificar como que é a rotina dessa pessoa, ela acaba trazendo ali muitas tarefas e atividades que não são nem para ela mesma, né? Ela está ali condicionada às tarefas do marido, do filho, da sua profissão, de pai, de mãe. E aí quando ela olha para si e fala assim, nossa, o dia passou e eu nem percebi que eu não fiz coisas para mim. Exatamente, ela se doou, né? Exatamente. E não fez nada para ela. Isso daí acaba que gera um conflito interno, e isso daí pode ser um momento no pensamento dela que ela faça desistência de tudo. Olha, isso aqui não é para mim, porque eu não consigo realizar isso aqui que eu estou me propondo. Então, essa fase da turbulência, ela tem que levar em conta você adquirir conhecimentos específicos na parte nutricional, implementar esses conhecimentos com a sua estratégia, verificar se eles estão realmente dando o resultado que você quer, se aquilo está te levando para um componente bom, se aquilo tem te levado saúde, e mais, se você está suportando aquilo. Porque é muito comum eu estabelecer uma estratégia, eu estabelecer uma atitude e de repente essa atitude não ser boa para mim.
né? Por exemplo, comer um tipo de alimento, vou citar aqui, ou leite, ou vegetais, alguma coisa assim. E isso não me fazer bem, eu não me adaptar, e eu não rever essa estratégia, é um erro. E aí entra a parte psicológica em cima, quer dizer, eu não estou me sentindo bem e continuo fazendo isso. Poxa, para que eu vou continuar fazendo isso? Já não está me deixando bem isso daqui. E esta outra parte também, quer dizer, da pessoa muito doadora. Né? Quer dizer, eu não fiz nada por mim, então agora que eu não vou fazer mesmo. Né? A partir de agora que eu não vou fazer mesmo. Então, assim, esse balanço entre esses conflitos internos associados a essa adquirência, né? Quando a gente adquire esses conhecimentos, tem que estar vinculado para que você possa superar essa segunda fase. Né? E passar para uma terceira fase, que aí sim, né? Seria a divisora entre as pessoas, né? Aquela que vai... A gente divide essa terceira fase em subfases. Em duas, né? Aquele paciente que vai abandonar a estratégia e o paciente que vai persistir e vai conseguir chegar até o final, né? Então, aquele paciente que vai abandonar, ele vai adquirir, ao invés de adquirir pensamentos de um lado positivo, ele vai adquirir pensamentos de um lado negativo, né? Ele não vai buscar conhecimentos para que ele possa superar aquela segunda fase. Tá? Segundo, ele vai colocar hábitos ruins ao invés de hábitos bons no seu dia a dia, certo? E isso vai levar a uma piora da parte psicológica. E associado a isso, ele vai transmitir essa fase ruim que ele está passando para outras pessoas. E vai se alimentar do sentimento das outras pessoas. Olha, se você realmente não está se dando bem com isso, será que não é hora de você reavaliar isso daí, interromper esse processo? Está dando certo mesmo? Está dando certo, isso é para você, poxa vida, né? Você está sofrendo aí, isso vai alimentar esse pensamento e essa vai ser a pessoa que vai abandonar a estratégia. Existe uma forte tendência dessa pessoa a abandonar, né? Então, ela sai daquela fase turbulenta e aterriza numa fase de abandono. Essa terceira fase eu gosto de denominar como aterrissagem. Né? Agora, como é que vai ser essa aterrissagem? Vai ser uma aterrissagem onde que eu vou me desvencilhar daquilo que eu passei ou eu vou persistir? Né? E é interessante nesse processo porque o que ela não conseguiu é porque ela não sabe de alguma coisa, porque se ela soubesse, ela já teria conseguido realizar. Feito. Sim. Certo? Então, identificar o que é que ela não sabe ainda, o que é que ela precisa saber nas diferentes esferas, seja na esfera alimentar, seja na esfera psicológica, muitas vezes até tem outras áreas que estão relacionadas aqui, como a financeira. Muitas vezes a pessoa fala, puxa vida, agora não é um momento para mim, eu estou com tanto problema no trabalho, eu não estou conseguindo render, não estou conseguindo nem fazer, né, dinheiro, e como é que eu vou? A minha cabeça vai se voltar agora para o meu processo de emagrecimento. Então tem outras esferas que estão acometendo também essa pessoa e que ela precisa entender o que aonde que é que ela tem que colocar os esforços dela para que aquilo comece a girar as engrenagens de uma forma alinhada. Sim. Né? E aí é o sentido, né, da pessoa que abandona e a pessoa que persiste. Quem persiste... É o contrário, né? É justamente o contrário. Pessoa que vai atrás daquelas informações, ela fala, puxa vida, não deu certo. Essa estratégia que eu estou seguindo, esse modelo, por exemplo, alimentar, que eu me propus, não deu certo para mim. O que é que será que eu tenho que fazer? Então ela retorna no nutricionista, no médico dela, ela muda retorna, o profissional, muda a dieta, muda a alimentação. Porque muitas vezes o que acontece nessa fase é a pessoa colocar, né, a estratégia recomendada pelo profissional como uma estratégia que não deu certo. Então ela coloca a responsabilidade, né, na orientação que foi dada para ela. Exatamente, ela não chama a responsabilidade para si, ela coloca a responsabilidade no outro. Exato. Certo? Exato. Mas o persistente não, ele chama a responsabilidade para si. E mesmo que essa pessoa não tenha uma afinidade com aqueles profissionais
prévios que ela está lidando que ela neste está momento. lidando, pode até ser mesmo que aconteça isso, E não tem problema nenhum. E não tem problema, ela pode passar para outros, mas aqui o que acontece muitas vezes é uma reincidência de busca de profissionais de diferentes áreas, né, mas com o mesmo objetivo de emagrecimento, porém sem trazer a responsabilidade para si. Sim. Então, quando a gente entende que a nossa responsabilidade é absolutamente nossa, ninguém vai vivenciar os nossos sonhos. Ninguém vai perder o meu peso, né? Ninguém vai perder o meu peso, não adianta. Essa é uma coisa que eu preciso fazer. Eu posso ter ajuda? Sim, eu posso e devo ter ajuda. Inclusive, o persistente, ele traz isso para ele. Quer dizer, ele traz essa busca, não só do conhecimento, como de profissionais, como também resolver os problemas internos, resolver gatilhos que levam ele a falhar, pensamentos que levam ele a falhar. Ele tenta resolver toda essa situação. E o que ele não pode resolver de imediato, ele traça uma estratégia num plano futuro para poder resolver. Então, o persistente, ele tem essas características, né? E o persistente é que vai conseguir chegar na perda de peso. Exatamente. E chegar na perda de peso, a gente entra num outro estágio, que eu falei que são subdivisões, né? Essa aterrissagem, essa terceira fase, então, é caracterizada ou pelo abandono ou pela persistência. E dentro da persistência, a gente tem aquela pessoa que está na jornada, aquela pessoa que vai em busca desse autoconhecimento para entender o que é que está limitando, o que está impedindo ela de alcançar. É uma coisa fisiológica, por exemplo, é uma situação onde realmente há necessidade de ajuste metabólico, eu preciso de ajuda profissional médica, eu preciso acertar minha alimentação, eu preciso de apoio psicológico. O que é que está aqui, né, relacionado com essa jornada? Então, ela persistiu e vai em busca. Impactando naquilo dali. E o outro persistente é aquele persistente que é iluminado. Quem que é essa pessoa que está, né, na fase de persistência iluminada? É aquela pessoa que já entendeu que ela tem gatilhos emocionais, que ela tem fragilidades, que ela tem sucessos e fracassos dentro das escolhas alimentares dela, mas que ela já conhece a rota e rapidamente, se ela sai do prumo, ela volta para aquele trilho. Certo? Essa é a pessoa que a gente pode até dizer, né, é a fase que nós estamos, né? Nós chegamos nessa fase. Graças a Deus. E assim, com muita busca de entendimento, nós saímos sim também do trilho muitas vezes, tá certo? Porque somos seres humanos, mas rapidamente a gente busca voltar para esse trilho e trazer todo aquele conhecimento que a gente já adquiriu e colocou em prática, porque aprendizado ele só acontece se a gente coloca em prática o conhecimento, senão fica só no campo do conhecimento. Exato. Então essa virada de chave, que quando a gente fala assim, puxa vida, não, agora realmente eu emagreci e eu consigo permanecer magra. Sim. Né? O iluminado, a gente pode colocar ele numa comparação aí, seria aquele monge. É um monge tibetano. Que é assim, ele é o monge tibetano, aquele cara que sacou tudo, entendeu? Ele já entendeu tudo, certo? Então assim, mas ele nem sempre ele foi aquele monge. Você está olhando para ele hoje, exato, certo? Mas ele já teve um começo. Geralmente lá atrás, né? Ele foi atrás daquilo. E quando ele começou, provavelmente, ele não sabia nem colocar aquela roupa. Fazer todos aqueles panos amarrados aqui. Alguém teve que ensinar aquilo para ele. E ele teve que se despir também de crenças, né? Exatamente, só de assim, tirar com o a cabelo. prática de vestir a roupa todo dia e amarrar, ele entendeu como é que fazia. E aí ele tinha crenças. Qual era? Não, ele tinha crença talvez de que ele não conseguisse meditar. E aí no primeiro dia, realmente ele não conseguiu meditar, mas ele com a persistência, com a insistência e com sabedoria de outros, ou seja, pegando emprestado o entendimento de outros que sabiam mais que ele, que colocaram ele no caminho, aí sim, no primeiro dia ele não conseguiu, mas no segundo dia ele meditou durante 3 dias, no segundo dia foram 15 minutos e depois, subsequente, ele foi adquirindo a prática. E foi conseguindo fazer. Talvez ele consiga ficar uma hora meditando. Um dia, provavelmente. Um dia inteiro. Meditando. Talvez ele medite até no sonho.
certo? Então, assim, então isso daí, o iluminado, né, ele chega em etapas, ele tem que ir passando por essas etapas. Né? E se ele não passar por essas etapas, ele não vai conseguir chegar lá. Esse Exato. é o ponto. É um processo, É né? um processo. É uma jornada mesmo. Por isso que eu gosto muito de usar esse termo da jornada, porque nós temos que aproveitar essa jornada e extrair os melhores aprendizados dessa jornada. Sim. Porque não será toda vez que nós vamos acertar. Né? A gente vai passar por aqueles períodos de turbulência e na fase onde a gente aterriza, onde a gente persiste, onde a gente atinge um ponto de iluminação tal que a gente consegue dominar isso, a gente, de fato, a coisa aconteceu. Né? Exato. Aquilo aconteceu. E se aconteceu para mim, pode acontecer para você também. Se aconteceu para ele, vai acontecer para você também. Exato. A gente precisa acreditar que é possível. Por que é possível? Porque se alguém já fez, não é? E é se ele fez, é porque mesmo. ele tem esse maquinário para poder fazer. Ele tem conhecimento, ele tem toda essa parte que você ainda não entendeu. Exato. Certo? E você tem que procurar entender. Agora, esse iluminado, né, esse daí provavelmente tem que ser um tema de uma próxima conversa nossa, porque aí se chama manutenção do peso perdido, né, do peso magro. Quer dizer, o cara que consegue fazer a manutenção do peso magro, esse iluminado, digamos assim, né, ele tem essas características próprias, né, de entender que a oscilação vai acontecer, mas que ele vai voltar lá. Os conflitos emocionais vão acontecer. Permanecerão. Com maior ou menor intensidade, mas eles virão. Os momentos, as festas, os eventos, as dificuldades, as tristezas, as dores, a vida continua. Exatamente. Né? Só que a gente passa a entender, ter um olhar diferente para cada situação. Para cada experiência que a gente vai vivenciar nessa fase, a gente consegue ter um olhar muito mais claro, com mais clareza. Por isso que a gente fala que um olhar ele é iluminado. muito mais crítico, né? Quer dizer, não fazer a coisa por fazer. Eu absorver aquilo, entender por que eu fiz aquilo e extrair coisas positivas disso daí. Quer dizer, eu posso até ter errado, porém eu vou corrigir. Exato. É ter a consciência que já naquela fase 1, né, ele nem tinha isso. Exato. Provavelmente ele nem sabia que estava errando, e errando feio, né, e não tem essa noção crítica. Né, disso Nessa fase, a gente adquire uma certa estabilidade. A gente não se abala mais em entrar em contato, por exemplo, com informações externas, como eu dei o exemplo ali do outdoor, ou pessoas comentando ao seu redor, ou uma festa onde você vai ter um banquete à sua disposição. Aquilo não abala a gente, porque opinião, a nossa... né? A opinião daquela tia sua. a nossa experiência, a nossa percepção interna é muito maior do que aquilo que nos dominava anteriormente, onde a gente não tinha a percepção e o controle daquilo que estava acontecendo. Hoje a gente tem conhecimento e se eu escolher comer determinado alimento, eu vou estar escolhendo com muito mais consciência. Então essa fase é onde a gente quer levar vocês e a gente vai trazer no próximo vídeo o assunto como permanecer nessa fase iluminada. Exatamente, o iluminado, como permanecer com o peso magro. Ótimo. Então, este é o Efeito La Capra. Eu sou o Cristiano. E eu sou Giovana.